Eu vou até listar algumas opções aqui para facilitar. Então, eu vou listar aqui, ó, CPM. Vamos listar em formato de... Vamos fazer uma listinha aqui, ó. CPM, preenchimento ou cobertura, né? RPM, RPS, LTV, receita total. Enfim, listei aqui alguns exemplos. O RPS. Essa é a métrica mais importante para publishers. É a métrica que você, como publisher, deveria estar monitorando diariamente, tá bom? Para todos os seus projetos aí. Um dos problemas assim em relação às métricas que eu vejo é que o próprio Google ele causa uma certa confusão, porque se você é um publisher, né, quais que as ferramentas que você com certeza utiliza? Você com certeza utiliza o Google Analytics, você com certeza utiliza o Google AdSense, né, ou já utilizou o Google AdSense. Se você for mais avançado, você provavelmente utiliza o Google Ad Manager e o Google Ad Exchange. Para quem não sabe, o Google Ad Exchange é uma versão premium, né, do AdSense. Ele fica integrado ao Google Ad Manager, a gente chama aqui na indústria de GAM, né? No passado ele era até uma UI, assim, uma plataforma à parte, mas o Google acabou integrando o Ad Exchange dentro do Ad Manager hoje em dia. Como publisher, você já deve ter percebido que essas plataformas elas têm métricas diferentes, né? Então, se você for no Google Analytics, você vai ver várias métricas de mais assim de engajamento, métricas importantes também, tá? Importantes para acompanhar, mas mais focadas em engajamento. Então, você vai ver tempo de sessão, né? Tempo de duração da sessão. Você vai ver páginas por sessão. Você vai ver taxa de rejeição, os principais canais, né? Principais canais, visitantes únicos, os visitantes que já voltaram, né? Então, assim, você vai ver várias métricas de engajamento. Essas métricas, elas são legais para você acompanhar, tá bom? Tipo, é importante você também ter uma noção dessas métricas. Você vai ver que elas, na verdade, impactam em outras coisas de monetização e eu vou te ensinar a como olhar para essas métricas para você maximizar a sua receita. O que você precisa pensar em relação a essas métricas para você maximizar as suas receitas. Mas elas só te dizem parte da história, né? Elas só te dão parte ali do quebra-cabeça, elas não te dão todo o quebra-cabeça. Já o Google AdSense, ele vai ter métricas mais focadas em monetização. Então, lá no AdSense, você vai conseguir ver preenchimento, né? O fill rates, coverage, você vai conseguir ver CPM, você vai conseguir ver... O CPM, ele tem outro nome, né? Que é o Ad RPM. Você vai conseguir ver o RPM de página, Page RPM, que é do inglês, né? Você vai conseguir ver o RPS. O AdSense, ele tem outro nome para esse aqui. Ele chama de Ad Session Revenue. Ele tem outro nome, né? Para essa métrica de RPS. Você vai conseguir ver CPM, CTR. Você vai conseguir ver várias métricas de monetização, tá bom? E no Google Ad Manager, você também vai ver várias métricas de monetização, mas ainda de forma ainda mais granular. Então, essas métricas que você vê aqui no AdSense, você vai conseguir ver também no Ad Manager, só que agora por rede. Então, se você utiliza no Ad Manager, se você roda ADEX, se você roda AdSense, se você roda Header Bidding, se você roda outras redes no seu Ad Manager ou até campanha interna, etc., você vai conseguir ver essas métricas por rede, então fica de uma forma muito mais granular. Só que, assim, o Ad Manager dá já o que complica um pouco, né? Por que eu comecei esse assunto em relação às métricas? O Ad Manager, ele não tem a métrica de RPM de sessão, né? O Session RPM. Ele não tem a métrica de RPM de página também. Então, isso acaba confundindo muito os publishers, eles ficam meio perdidos, tá? Por que o Google tem plataformas diferentes, mas essas plataformas apresentam métricas diferentes? E, para quem não sabe, né, o Ad Manager, ele anteriormente era chamado de DFP, e ele foi comprado pelo Google
em 2007. Na época, o Google queria entrar pesado em advertising e eles decidiram comprar o maior servidor de anúncios da época, que era o DFP. Eu acredito que foi um move ali, né, uma decisão excelente do Google. Não é à toa que hoje eles dominam o mercado, né? Hoje é o maior ad server do mundo. Então, assim, eu mostrei essas diferenças das métricas para vocês verem por parte do publisher, porque que às vezes a galera se confunde e não sabe dizer quais que são as principais métricas, né? Mas como publisher, você tem que realmente prestar atenção no seu RPS. Para quem não sabe, o RPS é a receita para cada 1.000 sessões. Então é bem tranquilo de calcular. Se você, por exemplo, faz $10.000 por mês e você tem 1 milhão de sessões por mês, 1 milhão de sessões, você vai dividir $10.000 por 1 milhão e multiplicar por 1.000, que é para cada 1.000 sessões. É assim que você vai achar o teu RPS, tá? Se você só utiliza o AdSense, você consegue acompanhar isso lá. Se você utiliza o Ad Manager, você vai precisar ou calcular manualmente ou ter um dashboard que faça isso para você. Essa métrica é muito importante porque ela reflete quanto em receita você está fazendo para cada 1.000 sessões. Qual que é o erro muito comum que eu vejo com publishers? Eu vejo um erro muito comum o pessoal acompanhar o CPM. O pessoal presta muita atenção no CPM, mas o CPM, ele muitas vezes é uma métrica de vaidade. Ele é mais importante para o anunciante. Eu vou colocar aqui, tá? Mais importante para o anunciante do que para o publisher, tá? Por que eu digo isso? Porque o CPM ele pode ser facilmente inflado, assim. Eu vejo muito publisher hoje perguntando se eles vão testar alguma coisa nova. Ah, tá, mas qual que é o CPM disso? Quanto é que vai ser o CPM? Mas assim, você pode inflar o CPM. Você pode, se uma certa rede tem um CPM de $10 e ela preenche somente 50% das vezes, de fato, o CPM dela não é $10. O CPM real dessa rede seria $5. Então eu vejo muita gente sendo enganada no mercado e se confundindo, né? Às vezes vai rodar uma rede, tem até rede que promove muito, vamos aumentar em X% o seu CPM. Mas assim, ó, o CPM, ele é uma métrica de vaidade para o publisher. Você tem que olhar mais para RPS. Se você olhar para CPM, você pode tomar as decisões erradas. A nível de anúncio, né, a nível de bloco de anúncio, se você olhar para bloco de anúncio de uma página para você otimizar, faz sentido olhar para CPM. Agora, se você for olhar para a monetização do site como um todo, você precisa olhar para RPS. Se você fizer uma alteração de publisher fez uma alteração de layout, o que você tem que ver se mudou ou não? Não é o CPM, é o RPS. Se você aumentar o RPS dos seus usuários, você vai estar fazendo mais dinheiro. Se você implementar uma nova estratégia, alguma otimização no Ad Manager e o RPS do seu site aumentar, você vai estar fazendo mais dinheiro. Então é por isso que é importante prestar atenção na métrica de RPS. Tem vários casos de publishers que eu já ajudei em que o CPM do publisher até caiu um pouco, né? A gente fez algumas alterações e a métrica de RPS acabou melhorando muito, né? Acabou melhorando muito mesmo. Então, assim, tem que saber quebrar essas métricas e entender o que realmente faz a diferença. O CPM você vai levar em conta numa análise mais micro, quando você estiver olhando para bloco de anúncios, e o RPS você vai levar em conta numa análise mais macro. E o RPS, ele vai te ajudar a ter essa visão global, né? Então, por exemplo, se um publisher ele não roda o interstitial, que é aquele anúncio que aparece entre visualizações de página, e ele começa a rodar esse interstitial, o que ele tem que olhar é para o aumento de RPS que ele teve, né? Ou, por exemplo, eu vejo muito publisher ainda no mercado rodando anúncios outstream, que são aqueles anúncios em vídeo, que são um pouco invasivos, às vezes demora muito para carregar a sessão, e acaba afetando um pouco a experiência do usuário. Daí a galera vai falar, mas o CPM desses anúncios é muito bom. A TEADS, né, que acho que é TEADS, ela paga $10 de CPM, tá, mas ela não preenche todas as vezes, e isso pode estar tirando receita de outras fontes de anúncio.
Então você tem que olhar para RPS. Mesma coisa para quem roda nativo, né? Se você roda Taboola, Outbrain, se você está recebendo por aquilo, mas aquilo está roubando sessões do seu site, que você poderia fazer mais se o usuário continuasse no seu site, então você pode estar tendo um RPS menor do que deveria. Eu vejo muito publisher com problema com RPS bem baixos, porque eles não conseguem levar em conta isso na hora de fazer a otimização, beleza? Então é bem importante você levar isso em conta.